Olá, pessoal, galerinha do nono ano, como estão vocês, meus queridos? Eu espero que estejam muito bem, eu espero que estejam com muita saúde, muito felizes, tá bom? Eu sou a professora Leilândia Rodrigues dos Santos Carneiro, professora de língua portuguesa de vocês. Estou passando por aqui para deixar mais uma videoaula, e essa videoaula ela é muito importante porque ela é uma revisão. Tá certo? Aqui nós iremos rever os assuntos, os conteúdos, as temáticas que nós estudamos durante esse bimestre, tá bom? Por que essa revisão? Porque logo mais nós estaremos realizando uma avaliação e nós achamos muito importante a gente rever o que nós estudamos para clarear a mente e para sermos bem-sucedidos naquilo que iremos realizar. Tá ok? Então, espero que todos acompanhem esta videoaula até o final e que todos sejam muito bem-sucedidos em sua avaliação, ok? Iremos ver aqui que nós iremos revisar regência nominal, regência verbal, transitividade verbal, preposição, crase, artigo de opinião e entrevista. Esses são os conteúdos que nós estudamos durante esse bimestre e são conteúdos abordados em nossa avaliação. Por isso, essa videoaula é de suma importância, que todos acompanhem com muita atenção, com muita responsabilidade, tá certo? E acompanhe até o final para que só depois nós possamos realizar a atividade avaliativa, ok? Regência verbal e regência nominal. O que é a regência verbal? O que é a regência nominal? Observem o conceito. Na gramática e na teoria linguística, regência se refere à relação entre a palavra e seus dependentes. Então, nós aprendemos que na gramática, as palavras elas se mantêm numa relação de interdependência. E nessa independência, ou interdependência, melhor dizendo, às vezes, alguns termos, algumas palavras se subordinam a outras palavras, tá certo? Então, quando nessa relação, a palavra-chefe, vamos dizer assim, numa oração que faz exigência, que rege toda aquela frase, nós chamamos de termo regente. O que é o termo regente, professora? É aquele termo na oração, né, ou na frase, que exige um complemento. Quando essa palavra é um verbo, nós chamamos de regência verbal. Se a palavra regente for um substantivo, né, ou um adjetivo, ou um advérbio, nós chamamos de regência nominal. Observem estes exemplos aqui, queridos. Olha só. Ele mora em outra cidade. E eu pergunto para vocês, qual é a palavra aqui nesta oração que faz uma exigência, que pede um complemento, por exemplo? Eu até destaquei aqui o verbo morar. Por quê? Ele mora. Mora onde? Se eu falasse para vocês, ele mora, vocês obviamente iriam me perguntar, mora onde, professora? Em outra cidade. Observe que esse complemento aqui, em outra cidade, é o que nós chamamos de termo regido, certo? Então, ele mora é o termo regente, porque ele pede um complemento. Em outra cidade, é o complemento do verbo morar, aqui no caso, e é também o que nós chamamos de termo regido, certo? Só para relembrar, são assuntos que nós já vimos, já mastigamos bastante em videoaulas, em atividades relacionadas, mas achamos muito importante a gente relembrar, ok? Olha só, nós iremos ao passeio. Nós iremos. Iremos aonde? Ao passeio. Aqui nós temos o verbo ir, que é um verbo transitivo indireto. Ele exige uma preposição, e no caso aqui a preposição a. Nesta oração o verbo ir é o termo regente, porque ele também pede um complemento. Ao passeio. Esse complemento nós chamamos de termo regido. Nestes dois casos aqui, como o termo regente é um verbo, ou são verbos, nós chamamos de regência verbal. Ok, queridos? Observemos aqui esses outros dois exemplos. Ele era apaixonado por ela. Ele era apaixonado. Apaixonado por quem?
por ela. Observem que essa palavra aqui, a adjetiva, ela também pede um complemento. Ele era apaixonado. Você já pergunta logo, por quem? Por ela. Esse complemento dessa palavra é o que nós chamamos de termo regido. Neste caso aqui, o termo regente, que exige um complemento, que pede algo, é a palavra apaixonado. É um adjetivo. O termo regido é por ela. É o complemento dessa palavra. Portanto, nesse caso aqui nós temos o quê? Uma regência nominal. Por quê? Porque o termo regente é um nome, é uma palavra nominal, é uma palavra adjetiva. Observem aqui o outro exemplo. Noemi estava perto de vocês. Noemi estava perto. Aqui nós temos um advérbio, lembram? Perto é um advérbio de lugar. Então, o advérbio aqui neste caso é o termo regente, porque ele pede um complemento. Noemi estava perto. Perto de quem? De vocês. Esse complemento é que nós chamamos de termo regido. Portanto, nestes dois casos aqui, nós temos regência nominal. Por quê? Porque as palavras que regem a frase são o quê? São nomes. São palavras adjetivas, são palavras adverbiais. Então, neste caso, nós temos regência nominal. Ok, amados? Diferença entre regência verbal e regência nominal. Isso é muito fácil. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, na regência verbal, quem é o termo regente? Obviamente que é um verbo, não é verdade? Na regência nominal, quem é o termo regente? É um nome, e esse nome nós aprendemos que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? Observemos aqui um exemplo. Os pobres têm necessidade de ajuda. Os pobres têm necessidade. Se eu falasse para vocês apenas isso, os pobres têm necessidade, imediatamente alguém perguntaria, necessidade de quê? Não é verdade? Então, observe que a palavra necessidade, ela pede um complemento, certo? Então, aqui, a palavra necessidade é um termo regente, é um nome, é um substantivo que pede um complemento. E esse complemento aqui, olha, de ajuda, é o que nós chamamos de termo regido. Então, os pobres têm necessidade de ajuda. Observe que essa palavra aqui, ela se subordina à outra, ela depende da outra para trazer um sentido para a frase, ok? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos regência nominal, porque o termo regente é um nome. Na regência verbal, como já falamos, o termo regente é um verbo. Observe, os pobres necessitam de ajuda. Os pobres necessitam. Aqui nós temos o verbo necessitar. Se eu falasse para vocês, os pobres necessitam, alguém iria me perguntar, necessitam de quê, professora? Observem que o verbo, ele faz uma pergunta, ele pede um complemento. Os pobres necessitam de quê? De ajuda. E esse complemento nós chamamos de termo regido. E nós chamamos também de objeto indireto. Por que ele é um objeto indireto? Porque ele completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Estão lembrados? Os verbos transitivos indiretos, que são verbos que exigem complementos, e estes complementos vêm auxiliados por preposição. Então, neste caso aqui, nós temos o verbo necessitar, é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Então, observe que a preposição, ela vem antes, não é verdade? Antes do complemento, mesmo fazendo parte do complemento. Mas a preposição, ela já aparece para auxiliar esse complemento. Então, nós temos verbos transitivos indiretos. Nesse caso aqui, nós temos um objeto indireto, que é o complemento do verbo. Ok, queridos? Transitividade verbal. Nós já estávamos falando aqui sobre os verbos transitivos. Vamos agora adentrar este assunto e rever de maneira mais especial, certo? A transitividade verbal é o quê? É a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-o como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, certo? Então, a relação que se estabelece entre o verbo e as outras palavras da oração é que vai caracterizá-lo, né? Caracterizá-lo como transitivo direto, indireto ou bitransitivo, certo? Olha só, o que são verbos transitivo direto? Estão lembrados? Lembram?
que os verbos transitivos diretos são verbos que necessitam de um objeto direto para completar o seu sentido sem exigir preposição. Então, verbo transitivo direto, gente, nada mais é do que verbos que exigem complementos. São aqueles verbos que eles pedem um complemento, mas estes complementos não necessitam de preposição para trazer um sentido completo para a oração, ok? Observem aqui este exemplo. Comprei uma bolsa nova. Quem é o verbo aqui nesta oração? Comprei. Aqui nós temos o verbo comprar, não é verdade? Quem compra, pessoal, compra algo, compra alguma coisa. Observem que o verbo, ele já vai direto para o complemento. Ele não precisa de preposição. Por quê? Porque ele é transitivo direto. Ele quer um complemento, mas não exige uma preposição neste complemento. Comprei uma bolsa nova. Alguém pode perguntar, professora, mas essa palavrinha pequenina aí, uma, não seria uma preposição? Não. Nós somos alunos do 9º ano e já sabemos que aqui é um artigo indefinido. Não é verdade? Aqui nós não temos preposição. Isso aqui é um artigo indefinido. Observe este outro exemplo, amados. Falei as palavras adequadas. Quem é o verbo aqui? Falei. Aqui nós temos o verbo falar. Lembram daquele macete que eu falei para vocês? Quem fala, fala algo, fala alguma coisa. Observem que o verbo ele não vai exigir preposição, ele já vai direto para o objeto. Só lembrando, queridos, o objeto numa oração nada mais é do que o complemento verbal. Lembram que eu falei para vocês? Isso é só questão de nomenclatura. Complemento verbal e objeto é a mesma coisa. Então aqui nós temos um objeto direto. Por quê? Porque ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Certo, amados? E o verbo transitivo indireto? Estão lembrados? Verbo que exige complemento preposicionado para completar seu sentido. Aqui nós já temos verbos que são contrários aos verbos anteriores, em parte. Por quê? São verbos transitivos. O que isso significa? São verbos que exigem complementos. São transitivo indireto. O que significa? São verbos que exigem complementos, mas agora preposicionado. Observe este exemplo aqui, olha só. Eles gostam de passear. Quem é o verbo? Nós temos aqui o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. Então a gente já percebe aqui que a preposição aparece logo antes, não é verdade? Ela já vem logo após o verbo. O verbo ele já exige um complemento, mas que já venha preposicionado. Então quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. Nesse caso aqui, gosta de passear. Minha irmã necessita de paciência. Quem é o verbo? Aqui nós temos o verbo necessitar. O verbo necessitar também é um verbo transitivo indireto. Também é um verbo que pede complemento preposicionado. Esse complemento vai vir preposicionado. E neste caso, este complemento é o que nós chamamos de objeto indireto. Por quê? Porque ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Ok? E o verbo bitransitivo, professora, como o nome diz, bi, né? Já subentende dois. Estão lembrados? Verbos que exigem dois complementos. E nesse complemento, um vem sem preposição e o outro preposicionado. Não é difícil, como eu falei para vocês. Só questão de nomenclatura mesmo. Se nós prestarmos atenção, perceberemos que é fácil de entender, gente. Observe aqui o exemplo. Luciana sempre deu atenção aos amigos. Aqui nós temos o verbo dar. Lembram do macete? Quem dá, dá algo, alguma coisa, a alguém. Olha só, é um verbo que vai pedir dois objetos. Luciana sempre deu o quê? Atenção. Aqui nós temos um objeto direto. Deu atenção a quem? Aos amigos. Este outro complemento nós chamamos de objeto indireto. Então aqui nós temos um verbo que é bitransitivo. Nós chamamos também de verbo transitivo, direto e indireto, porque ele vai pedir esses dois tipos de complementos, esses dois tipos de objetos. Um sem preposição e o outro preposicionado, ok? Observe mais este exemplo. Dona Marta oferece roupas aos pobres. Quem é o verbo aqui?
Nós temos o verbo oferecer. Quem oferece? Oferece algo a alguém. Observa? 2 complementos. Ela oferece roupas, objeto direto. A quem? Aos pobres, objeto indireto. Certo? E nós temos também o verbo intransitivo, gente. Estão lembrados? O verbo intransitivo, que é aquele verbo que não necessita de complemento para ter o quê? Um sentido completo. O verbo intransitivo, ele é contrário aos verbos transitivos. Por quê? Porque eles são verbos que não exigem complementos. Eles trazem o sentido completo em si mesmo. Ele não precisa de um complemento para completar a informação, completar o sentido da informação que ele quer repassar. Olha só esse exemplo. Meu gato sumiu. Quem é o verbo aqui? Sumiu. Nós temos o verbo sumir. Observem que quando eu falo meu gato sumiu, a informação foi dada. A informação foi acatada e foi compreendida. Não há necessidade de um complemento. Não é verdade? Olha só esse outro exemplo. Ontem nadei muito. Quem é o verbo? O verbo nadar. Professora, mas se o verbo não precisa de complemento, essa palavra é muito. Nós temos aqui um advérbio, amados, tá certo? Essa palavrinha muito é um advérbio de intensidade, portanto, ele não vai trazer uma ideia de completar o sentido do verbo. Se eu retirar esse advérbio, não fará muita diferença. Se eu falar para vocês assim, ontem nadei, vocês irão compreender. Vocês irão compreender a informação sem precisar esse advérbio de muito. Mas, às vezes, os verbos intransitivos, eles permitem esse tipo de composição. Às vezes, eles permitem algumas locuções, locuções adverbiais, adnominais, mas, como eu falei, se retirarmos não faz muita diferença, tá certo? Porque eles são verbos que já trazem todo o sentido em si mesmo. Esses são os verbos intransitivos. Ok, amados? Preposição. Estão lembrados? O que são preposição? É a classe de palavras que liga palavras entre si. São palavras invariáveis e estabelecem uma relação de vários sentidos entre as palavras que liga. Então, as preposições nada mais são do que essas palavrinhas que a gramática chama também de conectivos, porque ela tem essa função de ligar as orações, ligar termos entre si e trazendo um sentido, né, para cada inclusão, certo? Então aqui, ora, nós temos as principais preposições que nós utilizamos em nosso dia a dia. Olha só a preposição a, olha só a preposição ante, até, após. Olha o dia aqui, olha o dia, uma das preposições que nós utilizamos muito. Para, em, por, sobre, sem, sob. Então, todas essas palavrinhas aqui, nós chamamos de preposição, que tem essa função muito importante em nossa língua, de ligar, de conectar os termos e as orações, certo? Olha só aqui, nós temos aqui essa criança, né? Obviamente um aluno, sua professora, e ele fala, parabéns pelo seu dia, professora. E ela diz, Deus te pague, meu filho. Temos uma preposição aqui nesse diálogo? Sim, nós temos aqui a preposição pelo. Pelo, professora? Sim. Não esquecendo que essa preposição é a junção, né, ou a contração da preposição por, mas o artigo definido o. Por mais o é igual a pelo, certo? Só para distrair aqui, amadinhos. Entrando no outro tema, crase. Estão ligados? Estão lembrados daquele azinho acraseado de nossas aulas anteriores? O que é crase? É o que é? É a união, é a junção, é a fusão, é o casamento do artigo feminino a com a preposição a e também com certos pronomes cuja letra inicial também é o a, como aquele, aquilo, lembram? Pois é, amados. Então, a crase nada mais é do que essa união que acontece entre esses dois as, certo? O a, preposição, que geralmente é o a exigido pelo verbo, e o a, artigo definido, que geralmente antecede as palavras substantivas. Olha só esse exemplo. Fomos a
escola bem cedo. Neste caso aqui nós temos crase. Por quê? Porque nós temos aqui o verbo ir. O verbo ir é um verbo transitivo indireto. A preposição regida pelo verbo ir é a preposição a. Então, subentende-se que a frase fica assim, olha só. Fomos a. Antes da palavra escola, que é um substantivo, obviamente nós temos um artigo definido, que no caso é um a também, porque aqui é uma palavra feminina. Então, fomos a escola, bem cedo. Isso nos dá a entender que nós temos dois as. O a, liberado pelo verbo, e o a, que antecede a palavra substantiva. Então, o que vai acontecer? Eles vão se casar, certo? E aqui nós teremos crase, ok? Olha só, Cecília levou o filho à festa. Cecília levou o filho à festa. Essa palavrinha aqui também ela vai reger a preposição a, que vai se casar com o a que antecede essa palavra feminina. E teremos caso de crase também, ok? Os funcionários foram à manifestação contra o corte de verbas. Olha só, mais um caso de crase. Aqui nós temos o verbo ir novamente. Aqui nós temos a preposição a, que está unida com o artigo definido a, que antecede essa palavra aqui substantiva, manifestação. Então, nestes casos aqui nós temos crase. Olha só, alguns casos obrigatórios de crase. Em nossa língua, existem alguns casos que o uso da crase é obrigatório. E nós estudamos isso, estão lembrados? E eu trouxe aqui para a gente relembrar rapidinho, olha só. Expressões que indicam hora, certo? Então, diante de expressões que indicam hora, o uso da crase é obrigatório. Exemplo. Minha aula de italiano começa às 15 horas, certo? Então, aqui nós temos uma indicação de hora e aqui nós temos crase, ok? O azinho acraseado. Um outro caso aqui que o uso da crase é obrigatório. Locuções femininas que indicam tempo, modo e lugar. Então, se nós precisarmos usar algumas locuções femininas que vão indicar questão de tempo, modo e lugar, nós devemos utilizar crase também. Olha só, às vezes viajamos no fim de semana. Nós temos essa expressão aqui, olha, feminina, às vezes, certo? E, portanto, é o uso obrigatório da crase, o azinho aqui acraseado. Um outro caso, quando o verbo exigir preposição a e a seguir houver um artigo definido a e um substantivo feminino, nesse caso, nós também devemos usar crase obrigatoriamente. Olha só, os funcionários foram, olha o verbo ir, transitivo indireto, a preposição regida por ele é o a, certo? Foram à manifestação. Aqui nós temos um substantivo, uma palavra feminina, e nós temos aqui um artigo indefinido, obviamente, que está antecedendo essa palavra, e aqui nós temos o quê? Crase, a fusão dos dois a. O a preposição e o a artigo definido, certo? E aqui um acento grave, amados, certo? Então, nestes casos aqui, nós devemos usar crase. Existem outras regras, muitas outras, e vocês verão bem mais à frente, tá bom? Quando não usar crase? Em nossa língua existem regras que diz também que nós não devemos usar crase de jeito nenhum. Quais são, professora? Só alguns deles. Existem muito mais regras, mas que nós veremos bem mais à frente, ok? Quando precede substantivo masculino, o que isso significa? Que se numa frase, numa oração, você tem um azinho diante de uma palavra masculina, você não pode acrasear este azinho. Embora o verbo exija preposição, mas não se usa crase. Por quê? Porque não usamos crase antes de palavras masculinas. Como eu falei para vocês em nossas aulas anteriores, e repito, não utilizamos crase antes de palavra masculina, porém, existem algumas exceções. Mas este estudo ele é um pouquinho mais aprofundado e vocês verão mais à frente, certo? Porém, não esqueçam disso, diante de palavras masculinas, não utilizamos crase. Olha só, gosto de passear a pé. Gosto de passear a pé. Nós temos esse azinho aqui antecedendo a palavra pé. Pé é uma palavra masculina, não é isso? Olha só o outro exemplo.
Há 300 pessoas a bordo do navio. Nós temos um azinho aqui, que está antecedendo a palavra bordo, que também é uma palavra masculina, e por conta disso nós não temos crase, ok? A regra diz que antes de verbos nós também não devemos utilizar crase, ok? Antes de verbos não se utiliza crase. Exemplo: começou a sorrir quando dei a notícia. Quem é o verbo aqui? No caso, o verbo sorrir. O azinho está aqui antecedendo este verbo e nós não podemos acraseá-lo, porque a regra diz que não usa crase antes de verbo. Atentem para essas questões, porque nós temos questão relacionada a este assunto. Então, prestem muita atenção, ok, amados? Olha só. Ficou a pensar nela o dia todo. Ficou a pensar. Olha só, o azinho aqui não recebe o acento grave. Por quê? Porque nós temos um verbo logo depois. E diante de verbo não se usa crase. Tá certo? Esse é um conceito básico. Vocês terão a oportunidade de estudar crase mais à frente de forma mais entendida, mais aprofundada, como eu falei para vocês. Daí vocês vão ter acesso às exceções, tá ok? Não se deve utilizar crase antes do artigo indefinido uma. Ixi, pois é. Ele foi a uma comunhão. Aqui nós temos o verbo ir. Nós já aprendemos que o verbo ir, ele rege a preposição a. Isso significa que logo após o verbo, nós temos aqui o a preposição. Não é verdade? Se nós temos aqui uma palavra substantiva logo depois, a gente já imagina que devemos utilizar a crase. Mas antes da palavra comunhão, antes do substantivo, nós temos um artigo indefinido, e é o artigo uma. E a regra diz que não se utiliza crase antes deste artigo. Portanto, não temos crase. Ok, amados? Aqui nós trouxemos, para dar uma pincelada rapidinha, o artigo de opinião. Tá bom? Aqui nós temos um artigo de opinião, que nós vimos em aulas anteriores também. É um gênero textual que nós estudamos, trouxemos aqui as principais características para a gente relembrar. É um texto, né, ou um gênero textual que também será abordado em nossa avaliação. Por isso eu peço que atentem bastante para o conceito e principalmente para as características do artigo de opinião. Mas o que é um artigo de opinião? Estão lembrados que nós lemos esses textos em nossa aula, nós discutimos sobre a temática, lembram? Relembrando aqui, olha só, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. São lembrados, não é verdade? Nós discutimos sobre alguns autores, a importância de apresentar o seu ponto de vista, suas ideias, seus argumentos, e o artigo de opinião ele dá essa possibilidade, tá certo? Do autor trazer os seus argumentos dentro de uma estrutura dissertativa, não é? Nós falamos sobre os textos dissertativos, que são aqueles textos recomendados para os vestibulares, né? São os textos exigidos, geralmente é o tipo de texto exigido. O tipo de estrutura é essa que vem com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E o artigo de opinião, ele traz também essa estrutura, estão lembrados? E as principais características, que são essas aqui. Ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa, tá certo? O autor, ele tem essa possibilidade de escrever tanto em primeira quanto em terceira pessoa. É um tipo de texto que faz uso da argumentação e persuasão, onde o autor ele vai convencer alguém ou pessoas a respeito de suas ideias, a respeito de seu ponto de vista, certo? É um gênero textual em que o autor ele pode assinar o seu nome. Nós vimos esse detalhe diferenciado, né? Porque ele pode ser assinado pelo autor. É um texto que é veiculado nos meios de comunicação, principalmente, não é? Lembra? Nós falamos, é comum a gente ver os artigos de opinião na TV, no rádio, na internet, revistas. É um tipo de texto que vai trazer uma linguagem simples, porque a intenção é abranger, não é, mais um número de pessoas maior possível. Portanto, o autor ele tem essa preocupação em trazer uma linguagem menos rebuscada, e sim uma linguagem simples, acessível a todas as pessoas.
São textos que abordam temas atuais, esses temas que estão em voga, que todos estão discutindo, não é? Então, o artigo de opinião ele tem essa preocupação também em trazer temas atualizados e os títulos que costumam ser polêmicos e provocativos, que é quando nós falamos, não é? Da importância desses títulos, porque ele tem a função, uma das funções é atrair o leitor, não é? Uma das funções é atrair as pessoas para o texto, porque muitas vezes você lê um texto só pelo título, não é verdade? Então aqui nós temos as principais características do artigo de opinião. Aqui à frente nós temos mais um gênero textual, mas antes disso nós podemos ver aqui um exemplo de um artigo de opinião. Paz social. Estão lembrados? Nós trabalhamos esse texto completamente, foi esse tema que nós discutimos em aula, e eu trouxe aqui só para vocês relembrar, aqui só um trecho do artigo de opinião de Gilberto de Mistain, que diz assim: está provado que a violência só gera mais violência, a rua serve para a criança como escola preparatória. Do menino marginal esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Por trás de um garoto abandonado, existe um adulto abandonado, e o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. Ok? Então aqui é um exemplo de um artigo de opinião, que a gente pode ver a opinião do autor, né, de Gilberto, e vocês estão lembrados que nós discutimos esse texto. Estão, amados? Vamos ver aqui o nosso próximo gênero textual, que também discutimos em sala de aula, que também estudamos, que também acompanhamos videoaula e fizemos algumas atividades relacionadas, certo? Que é o gênero textual entrevista. Aqui nós trouxemos apenas as características principais desse gênero textual, porque será abordado em nossa avaliação. Então, o mais justo é que nós revêssemos, não é isso? Essas características. O gênero textual entrevista tem algumas características importantes, que é, primeiro, ele é um texto informativo, né, opinativo, em que uma pessoa, mais de uma pessoa, ela é entrevistada e ela vai informar algo, ela vai opinar a respeito de alguma coisa. Uma outra característica que há, obviamente, a presença do entrevistador e do entrevistado, né? Numa entrevista, há essa necessidade de uma pessoa que vai entrevistar e, claro, a pessoa que irá expor o seu ponto de vista, a sua opinião a respeito de um determinado tema. Uma outra característica do gênero textual entrevista é que é uma linguagem dialógica, ou seja, uma linguagem que há diálogo, em que há conversa, e é de forma oral, não é? Geralmente, pessoa com pessoa, falando e ouvindo e reproduzindo as suas informações. Uma outra característica é a marca do discurso direto, da subjetividade. É quando as palavras de quem foi entrevistado, ela é reproduzida, é a fala do entrevistado, certo? E da subjetividade, que ele pode falar aquilo que ele pensa, ele pode falar de forma pessoal, aquilo que ele pensa, certo? De maneira bem próxima, no caso com o entrevistador. A mescla da linguagem formal e informal. Na entrevista costuma haver essa mistura da linguagem formal, uma linguagem mais cuidadosa, mais objetiva, com a linguagem informal, que é aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem que nós utilizamos sem preocuparmos com regras da gramática, por exemplo, tá bom? Então, na entrevista acontece essa mescla, ou seja, essa mistura da linguagem formal com a linguagem informal. Tá bom? Nós trouxemos isso aqui para dar uma pinceladinha rapidinho, porque nós também temos questões relacionadas às características desse gênero textual em entrevista, ok? A estrutura desse gênero textual. A escolha do tema, obviamente, não é? Se eu vou entrevistar alguém, eu tenho que saber a respeito do quê, não é certo? Será falado a respeito do quê, a pessoa será entrevistada. O entrevistador, ele vai elaborar um roteiro para que ele se organize bem e saiba a respeito do que ele vai perguntar, a respeito do que ele vai falar, ok? O título, a entrevista costuma trazer um título, e a revisão, que é quando o entrevistador vai rever tudo o que ele fez para organizar o seu trabalho e só depois seguir com o trabalho, certo? Então, aqui nós temos a estrutura da entrevista, que é muito, muito, muito importante. E aqui nós temos uma mensagem de ânimo, de incentivo para todos vocês, que diz assim: olha,
Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender junto a cada novo dia, ok, amados? Então, que o foco de vocês é serem melhores do que já são. Como eu sempre falei para vocês, não se conformem com o mínimo, não se conformem com aquilo que é pequeno, com notas baixas, em ser o último da fila. Procurem sempre ser o melhor que vocês puderem ser por vocês mesmos, ok? Eu desejo para vocês muita boa sorte, que sejam muito bem sucedidos na realização dessa avaliação e nos desafios que vocês terão pela frente. Tchau, tchau, até a próxima!